Eu adoro a história de Cristo, eu adoro mesmo. Realmente eu tô aqui, você tá vendo que eu tô aqui, né? Realmente entendendo e tal. Mas às vezes não conecta. Tem gente que olha pra isso e fala, mas ainda mais jovem. O jovem acha que sabe tudo e Não, fala, mas olha, isso daí quando é Deus ele besteira. quer te encontrar, ele te encontra. Olha, eu vou te contar, a minha história é uma história que tem muita gente que não dá, nem acredita como é que foi. Porque eu sou o quinto filho, eu sempre fui muito rebelde. Pra você ter uma ideia, eu comecei o primeiro ano com 5 anos de idade. Eu, com 8 anos de idade, eu estava na quarta série, portanto, ia me formar. Eu entrei naquele ano na escola, eu falei, esse ano eu vou brigar todo dia. Todo dia eu batia em alguém. Apanhava também. Sim. Mas eu puxava a briga e saía na mão com os caras. Então eu Não cresci... imagina, hein? Tô olhando você, Sim, sim. porradeiro, né? Ninguém imaginava que eu era um capoeirista, né? Foi um grande capoeirista, de gangue. Antes de me converter, eu Caramba, fui que muito, demais. fui muito ruim. Tocava na noite, Sim, sabe? Eu fiz tudo que... sim. Eu não era uma pessoa normal, era uma pessoa que levava para um nível muito pior, entendeu? Porque eu tinha um vazio, um buraco dentro de mim. Com 19 anos, eu estava no meu prédio, uma mulher chegou para mim e falou assim, escuta, eu quero te convidar para um acampamento. Era carnaval, dia 27 de fevereiro de 1981. Falei, o que vai ter lá? Não, vai ter os jovens, eles ficam louvando, cantando. Aí eu falei para mim, eu vou lá azarar as crentes. Eu vou azarar essa crentaiada. Esse cara é maravilhoso, amei muito. Eu namorava com uma menina, a gente viajava todo o carnaval, ia acampar e tal. Eu falei para ela, olha, esse ano eu não vou porque eu vou para um retiro espiritual. Mas eu botei na minha mala um monte de garrafa de uísque, um monte de cigarro, e assim, naquela bolsa de fora. Sim. E eu me lembro que quando eu entrei no ônibus, cada um começou a se apresentar, eu sou de tal igreja, tal igreja. Chegou na minha vez e eu fiquei todo constrangido. Eu falei, meu nome é Lamartine, eu sou católico. Católico nada, eu falei que era. Quando eu chego naquele acampamento, tinha 800 jovens. Eu falei assim, bom, eu preciso ver quem que eu vou azarar aqui, né? Quem que eu vou dar uma investida. Mas na primeira noite, o pastor foi lá e começou a pregar, e eu falei assim, quem foi o desgraçado que contou a minha vida para esse cara? Ele falou da minha vida, falou do meu coração, da minha raiva. Eu era um cara que tinha muita raiva. Pra você ter uma ideia, com 12 anos, Maurício, eu morava no interior, em Olímpia. Eu estava jogando basquete lá no fundo da minha casa, meu pai chegou com uma cinta e me deu uma surra que eu até urinei, de tanto que eu apanhei. Aí quando ele terminou, eu falei, eu tô apanhando por quê? Não, porque você estava jogando merda dentro do carro das pessoas. Eu falei, mas eu estava aqui. Não, meu amigo ligou dizendo que você estava fazendo. Eu não estava. Daqui a pouco chega a minha irmã. A gente ia mudar de Olímpia para São Paulo, então ela estava fazendo uma despedida com as amigas. E amigos, eles foram para os carros, no interior todo mundo deixa aberto, pegava cocô de cavalo da rua, de cachorro, e esfregava no carro dos outros. Meu pai perguntou, você estava fazendo isso? Ela, eu estava, pai. E o Lamartine? Não, ele não estava. Ele não tocou o dedo nela e nem me pediu perdão. Naquele dia eu falei para ele assim, olha, vai ter o troco. Quando eu crescer eu vou te dar essa surra. Pode esperar. E eu nunca mais esqueci. Com 15 anos eu já estava em São Paulo, já era capoeirista, já era um menino grande, né? Mas eu brigava muito. Eu devia ter o diabo no corpo e eu adorava bater nos outros também. Chegou um primo dele, do interior, estava conversando, e o meu pai uma vez lá atrás tinha dito assim, olha, se um dia eu te pegar fumando, eu vou fazer sem engolir aceso. Aí ele me ofereceu cigarro, eu falei, eu aceito sim. Fumei, comecei a fumar e jogar fumaça na cara dele. Quando o cara foi embora, ele se levantou e falou assim, moleque, você me desonrou. E eu olhei no olho dele e falei, olha, você lembra aquele dia que eu te falei que ia ter troco? Teu dia chegou. Ele olhou nos meus olhos e ele fugiu para dentro. Minha mãe parou no corredor assim e falou assim, olha, só se for por cima do meu cadáver. Falei, mãe, por causa da senhora ele vai viver hoje. Mas que ele nunca mais se dirija a mim. Eu saí de lá, eu dei um murro no elevador de ferro, né? Aquelas placas. Ficou a marca de todos os meus dedos, de tanto ódio. Daquele dia até os meus 19 anos, nós nunca mais falamos. Quando eu voltei do acampamento, e esqueci de dizer que no dia que eu fui entregar minha vida para Cristo, as pessoas me abraçavam, tal. Eu disse, foi no primeiro dia, eu falei, olha, se você me aceita, eu quero conseguir largar o cigarro, porque eu nunca consegui. Se eu não conseguir e eu tiver que fumar, eu vou fumar no meio desse povo e vou dizer que você não existe. Maurício, passou sexta, sábado, domingo, segunda,
terça. Na quarta-feira a gente estava voltando, paramos num posto e eu vi uma pessoa acendendo um cigarro. Naquele momento eu entendi que Deus me aceitou. Então foi Ele que me buscou. E naquele momento ninguém me precisava provar, porque eu pegava bituca do chão, eu não conseguia ficar sem fumar, entendeu? E aí eu entendi que Deus tinha me aceito, tinha perdoado os meus pecados. Aí eu cheguei para o meu pai, quando eu voltei do acampamento, pedi perdão, dei um abraço nele e falei, pai, me perdoa, quero dizer que a partir de agora o senhor tem um novo filho. Meu pai olhou assim, ficou quieto, não falou nada. Isso foi em fevereiro. Em agosto ele me chamou, falou, filho, vem cá no meu quarto. Eu falei, tá bom, o que houve, pai? Eu queria aceitar o seu Deus. Ué, mas o que aconteceu? O filho que ele me deu só pode ser um Deus verdadeiro. Você não é a mesma pessoa. Você me batiza? Eu falei, mas pai, eu não sou pastor. Mas você vai ser. A primeira pessoa que eu batizei, Maurício, foi o meu pai. Então, Caraca, na verdade, demais, né? foi Deus que me buscou. Então, eu creio que quando existe sinceridade, se alguém é sincero para Deus e fala, eu gostaria que o Senhor pudesse entrar na minha vida e me perdoar, ele te busca. Você vê o Danilo, seu amigo. O Danilo é um cara que crê. Ele é todo daquele jeitão dele, né? Humorista e tal, mas quando ele fala da fé dele, ele fala sério. Por quê? Porque ele tem uma experiência com Jesus. Então, não é só uma questão intelectual, é uma questão pessoal. Se você um dia de verdade falar, Deus, eu gostaria de ter uma experiência com o Senhor. Ele vai criar circunstâncias, às vezes pode estar sozinho. E ele te visitar, se sentir a presença dele. No meu caso, foi a prova de que ele me amava e que ele me aceitava, porque eu deu um branco mesmo, assim, eu não lembrava de cigarro. Pô, mas eu achei interessante que você até falou uma coisa que... Eu até trouxe aqui o Rodrigo Silva. Sim, gosto muito Rodrigo dele. da Silva ou Rodrigo Silva? Rodrigo da Silva. A gente bateu esse papo, cara, mas explodiu o vídeo dele tão bom, assim, que ele fala disso também, das pessoas buscando fé e tal. E ao mesmo tempo, preciso te perguntar, até uma coisa que eu perguntei para ele. Você acha que Jesus se reconheceria nas igrejas de hoje? A grande maioria não. Não. É o que eu estou te falando. Se ele viesse, ele ia ser o politicamente incorreto. Infelizmente, Maurício, algumas igrejas estão focando nos usos e costumes. São judeus que ficavam pegando, tem que lavar a mão. Tem igreja que se você tiver a saia muito curta, você não vai entrar no céu. Se cortar o cabelo, não vai entrar no céu. Hoje tem igrejas que o interesse deles é falar de dinheiro para a pessoa dar dinheiro lá. Entendeu? Jesus, ele não veio para pessoas politicamente corretas. Ele veio para aquele que deseja ter um encontro com ele. Então, a nossa grande luta é não permitir que a mentalidade do mundo que nós vivemos entre dentro da igreja e formate a mentalidade. Por exemplo, hoje nós estamos na era dos coachings. Sim. Tem um monte de igrejas que estão trocando a Bíblia pelas mensagens de coaching. Mas Jesus nunca prometeu ninguém para ficar rico. Ele disse que o cara pega o código, vai daqui que você vai... Esses caras se falam como cristãos, mas não são. Inclusive, o pouco de conhecimento que eu tenho, Jesus contestava os líderes religiosos. Ele contestava exatamente pela falsidade, pela hipocrisia. Jesus chamou os caras de sepulcro caiado. Você sabe o que é isso? Não. Sepulcro caiado é um túmulo que eles pintavam de branco por fora, mas por dentro é podre, tá? É morto. Eles diziam, vocês por fora, vocês têm roupa de cristão, não de cristão, mas de judeus, e por dentro vocês são malignos. Mas como é que faz, Lamartine? A pessoa que quer demais seu papo, você é pastor, você trabalha com isso, tal, você vive, você vê que você é um cara bem estudado, você fala de geopolítica, você passou por uma situação, mas assim, tem muita gente que quer, talvez, encontrar essa palavra, quer encontrar esse acolhimento que você está falando. Até para se proteger do arrebatamento lá que você falou lá, né? Da tribulação. Como é que o cara faz? Porque ele fala, beleza, eu quero encontrar Deus. Aí ele vai na igreja, aí o pastor, que é o novo líder dele, fala uma série de coisas, esse cara começa a se converter para um lugar meio errado. Como é que sabe o que é certo? Eu diria que você tem que pregar o evangelho dentro da igreja hoje, porque tem muitas pessoas que acreditam que são, mas não são. Uma pessoa que acredita que se converter é ficar rico, ou acredita que bênção é ter uma Porsche na garagem, uma pessoa dessa não entendeu. Ela não conheceu a Cristo. Quem conhece a Cristo, se você quer crescer no cristianismo, você tem que estudar a Bíblia, você tem que estudar a vida dele. Cristo amava os pobres, Cristo amava as pessoas que ninguém amava. Cristo amava, tem uma parábola que é chamada a parábola do grande banquete, que é uma coisa maravilhosa que Jesus conta. Ele disse que um rei deu uma festa, um banquete,
E chamou primeiro os nobres. Os nobres falaram, não posso, eu tenho isso aqui, eu tenho que comprar um campo, eu tenho que ir uma festa para ir. Não foram. Estes que eram a primeira linha eram os judeus da época. Eles conheciam tudo das escrituras e não aceitaram o Messias quando ele veio. Aí ele vai e manda buscar um segundo tipo, que são as pessoas normais. Aí ele disse, mas vocês peguem esses pela mão e tragam para o banquete. Então, é você, sou eu, são pessoas normais, que não é o outcast, né? Não é não é aquele que ninguém rejeita, mas também não é o top, que não é a pessoa... Pessoa. Normal. Mas ele fala, agora tem um terceiro grupo, que são aqueles que a sociedade odeia. Você vai, pegue-os no colo e arraste-os para dentro. Sabe o que é isso, cara? É Deus falando, literalmente, que aquela pessoa que ninguém quer dentro é a prostituta, é o travesti, é o cara que está atolado nas drogas, é o bandido. Até para esse, Deus tem solução. Quer dizer, qualquer julgamento que existe hoje de internet, de esse cara é um não sei o quê, um drogado, não sei o quê, Não isso é entendeu. extremamente o oposto. Não entendeu que Jesus veio para eles. Agora, isso não quer dizer que a pessoa precise viver naquela vida, não. Mas ele é um ser humano para quem Deus olha e se compadece. Quer dizer, fazendo um exercício de achismo, para animar esse papo, se Jesus viesse para cá, vamos botar aqui agora, Jesus está aqui agora, a gente já... Ele ia na Cracolândia. É, isso que eu queria saber. Ele ia estar no meio da Cracolândia. Ele ia estar lá. Ele não ia estar só no meio dos bambambam, dos caras fazendo network. Sabe? Tem gente, hoje, sabe, o mundo valoriza as pessoas, primeiro, o poder, né? O prazer acima do propósito, o ter acima do ser e o parecer acima da verdade. Quanto você tem na tua conta não vale nada para Deus. A Bíblia diz, o que o homem vale não é por aquilo que ele tem. Aquilo que ele é, né? Aquilo que ele é. É o coração. Deus olha para o coração. Então, eu acredito que existe um aspecto de Deus olhar para o coração do homem e falar, esse camarada, ele tem um desejo de me encontrar, só que sozinho ele não vai conseguir. Então ele cria as circunstâncias para que isso aconteça. Aconteceu na minha vida, porque mesmo eu no meio daquele ódio, eu causava. Todo lugar que eu ia, eu era expulso de colégios, entendeu? As mães dos meus amigos todos diziam, a mulherada sempre junto, né? Que tocava maravilhosamente violão, chavecava todo mundo. Os caras queriam estar comigo, só que eu era um cara do mal. Daqui a pouco a gente vai começar a entrar nas profecias bíblicas e a gente vai falar de como o mundo está caminhando para aquilo que a Bíblia fala, que é o império do anticristo. Mas para que fosse possível, não podia ser só através de uma arma para dominar pela força. Ele vai ter que usar um instrumento que as pessoas vão receber dentro da sua casa e até dentro da sua mente de maneira voluntária. Porque imagina, você coloca um chipzinho dentro do seu cérebro, ele começa a interpretar. Ele é capaz, por exemplo, para administrar medicamentos. Ah, você é um indivíduo que é bipolar. Diabético. Ele interpreta, você sabe que hoje você já tem condições de botar um chip dentro do corpo, porque a pessoa que, por exemplo, tem uma crise de bipolaridade, ele vai ter uma crise de mania, vai ficar doido, né? Vai sair comprando tudo, então vai sair dando tiro. Uns 15 dias antes disso acontecer, as ondas cerebrais começam a mudar. Esse chip vai perceber e ele vai notificar o marido, ó, tua mulher vai ter uma crise daqui 15 dias. Aí o cara se prepara, né? É. Porque se você tá do lado de uma pessoa bipolar, se você não tá preparado, você cai, né? De uma hora para outra, ela, oi, querido, tudo bem? Como é que você tá? Seu desgraçado, eu vou te matar. Entendeu? Então, essas evoluções, elas vão ser muito benéficas para muita coisa. Ah, o camarada é diabético, precisa... né, botar um pouquinho lá de insulina ou algum outro medicamento para tirar o açúcar do corpo. Tudo bem, mas ele está dentro de você. Então, a dominação, que antigamente era só pelo poder da força ou até pelo poder da influência, através da mídia, hoje ela vai ser individual. Porque não existe mais fronteira, não existe mais muro de proteção, porque todo mundo vai ter esse chip dentro de você. Todo mundo, vírgula, né? Claro. Eu jamais vou botar um chip na minha cabeça. Pode me chamar de velho, de antiquado, mas eu falo, Deus me leva antes. A Bíblia fala que não vai dar para comprar nem vender, né? Nós vamos chegar lá. Então, o que a Bíblia fala a respeito disso? Eu elenquei aqui algumas profecias que são muito importantes para a gente discernir esse tempo. Você sabe qual que é
o maior sinal da vinda de Jesus? Você perguntar, pastor, qual é o maior sinal da Se vinda? fosse para arriscar, eu falaria levantar o terceiro tempo, reconstrução. Não, isso já é depois. Já é depois? Tem sinais antes. Lá em Mateus 24, os discípulos estavam ali no Monte das Oliveiras, eles saíram do templo e olharam para o templo, e o templo era magnífico, né? A construção, né? Aquela... No topo, né? No topo ali, a esplanada que foi feita por Herodes o Grande. E os discípulos fizeram aquele comentário. Jesus falou, olha, vocês estão vendo isso aí? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele profetizou por volta do ano 28 a.C., por causa do erro de datação. Provavelmente ele morreu no ano 28 ou 29 depois de Cristo. Ele falou, olha, vai ser tudo destruído. E ele profetizou, então, a invasão do general Tito, né, romano, que destruiu o templo e o povo se dispersou e tal. Mas, em seguida, os discípulos falaram, mas então qual será o sinal da tua vinda e do reino milenar que vai ser estabelecido? E aí Jesus começa dizendo, ele lhes respondeu. Está lá em Mateus 24, de 4 a 5. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos cristos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Este é o primeiro sinal, é o engano. E o que é um engano? É aquilo que parece, mas não é. Olha, durante muitos anos eu interpretava esse texto aqui dizendo, olha, vai ter gente dizendo eu sou Jesus, né? Aí não está falando do Henrique Cristo, né? É. Não é isso. Na verdade, a palavra Cristo é uma palavra grega que traduz o substantivo Messias, Mashiach, no hebraico. E quem era o Messias? Era o camarada que iria trazer paz mundial e queria ser tipo um salvador de Israel. Então, hoje, esses falsos cristos, o anticristo vai ser de fato um destes falsos, né? Mas eu estou começando a pensar na possibilidade concreta de achar que vai ter várias pessoas que vão ocupar, a inteligência artificial que vai ocupar este papel de ser o salvador da pessoa. Porque hoje, quando que é? Uma pessoa precisa de Deus. Ela procura um pastor ou um padre, pede oração, pede conselho. Daqui a pouco, esses camaradas vão ser substituídos por quem? Pela inteligência artificial. Então, cada vez mais, os salvadores vão ser objetos de engano, porque eles não são inspirados pelo Espírito Santo, eles não são dirigidos pelo Espírito Santo. Então, o que eu acredito que o principal objetivo de Satanás hoje é criar uma sociedade enganada. E como é que a sociedade é enganada? Ela é enganada, em primeiro lugar, quando ela é negacionista. Quando a verdade está diante dos olhos dela, ela não enxerga. Então você vê hoje milhões, bilhões de pessoas que estão vendo isso, sentem as lutas, a opressão espiritual. Você começou falando, pastor, o que está acontecendo? Tem isso em qualquer lugar, em qualquer escala social, em qualquer extrato social, é rico, é pobre, é classe média, todo mundo sente isso. Mas não sabem como lidar com isso. O engano também se dá quando as pessoas acreditam na mentira. Hoje, por exemplo, você vê uma intenção clara de diversas pessoas, teólogos liberais, que querem negar a Bíblia. Você já trouxe aqui, não vou citar o nome, pessoas que falam, não, eu quero realmente reinterpretar a Bíblia, porque ela é obsoleta, não dá mais para você colocar de maneira literal. Agora, quem é que vai dizer o que pode e o que não pode? Quem é que vai dizer que agora a Bíblia tem que ser interpretada assim? É o homem? E quando ele morrer, vai vir outro e vai dizer diferente? Então a Bíblia, perante os olhos da humanidade, está se tornando um livro obsoleto, que não é mais aquela base, o fundamento a partir do qual... Ou, na minha vida, você perguntar, pastor, você cumpre tudo que está na Bíblia? Sinceramente, não. Não consigo. Muitas vezes eu erro. Agora, se você perguntar se crê na Bíblia, eu creio da primeira página até a última. Então, quando eu ajo diferente do que está lá, eu falo para Deus, me perdoe, Senhor. Eu errei, eu não consegui. Mas eu nunca vou chegar a dizer para Deus, isso aqui está errado, isso aqui tem que ser interpretado. Então, o engano também tem o objetivo de questionar a Bíblia, porque se você não tiver mais a Bíblia, você tirou a palavra de Deus, que é vida, que é alimento, que é norte, que é o caminho para as pessoas. Então, o engano hoje certamente é o principal sinal que nós vemos. O terceiro templo já vai acontecer dentro da grande tribulação, aí o pau já vai estar comendo.
hoje, quando nós vemos essas coisas, a gente tem que saber efetivamente que o tempo que nós vivemos é um tempo em que ou você busca a Bíblia como porto seguro, ou você vai ser enganado. Vai ser enganado. Por isso que eu comecei aqui dizendo que nós estamos vivendo um tempo maravilhoso em que a internet manda os vídeos para o mundo inteiro, Vilela. Manda para o mundo inteiro. E muitas pessoas se convertem, mas daqui a pouco, até a internet, ela já vai estar eivada de um direcionamento de engano. Porque ele não vai mais entregar para todo mundo, não vai ser números, porque hoje o algoritmo ele entrega números. No futuro ele vai interpretar o que você quer e vai fazer com que as pessoas fiquem alijadas disso tudo, né? Eu quero dizer também que nós vamos viver um tempo de invasão demoníaca como nunca houve. Invasão demoníaca. O nível de demônios que vai estar atuando no tempo que nós estamos vivendo de engano é muito pior. Existem até algumas classes de demônios que estão até presos, que não estão soltos. Posso fazer uma pergunta sobre isso? Total. Quando teve a queda e 1/3 dos anjos caíram, esses anjos ficaram pela terra, foram para o inferno, ou o número de anjos caídos de demônios é o mesmo desde que eles caíram atuando aqui? É o mesmo. Então não vai ter um aumento nos últimos tempos de demônios? Não, mas tem alguns demônios... A ação deles que vai mudar? Não, alguns anjos, por exemplo, como aqueles de Gênesis capítulo 6, que fala dos nefilims. Sim. Esses anjos que tiveram condições de copular, de ter relacionamentos com mulheres, eles estão em cadeias eternas. Estão presos. Onde? No Tártaro. Também chamado de abismo. Sim. Outros anjos, no livro de Apocalipse, fala que vai ser aberto do abismo e vai sair demônios. Quem vai abrir? Deus. Por que ele vai permitir uma coisa dessa? Porque está na hora do juízo. Agora, a evolução, essas mudanças de ondas, na verdade, tudo segue uma estratégia tanto de Deus quanto do inimigo. Porque Deus dá, né, a liberdade para que Satanás haja, ele é o senhor desse mundo. Jesus disse assim, aí vem aí o príncipe desse mundo e eu não tenho parte com ele. Falando do diabo. O diabo, na tentação de Cristo, ele falou, olha, eu te dou todos os reinos desse mundo, se você me adorar, se você se prostrar e adorar. Jesus não falou, não, esse reino não é teu. 3 tentações, né? 3. A primeira da carne, a segunda da alma e a terceira do espírito. A da carne é, ó, você tá com fome? Come. Segue tudo que a tua carne deseja. Aí vale para qualquer área da carne. Da alma, ele levou ele lá pro pináculo do templo e falou, ó, se joga daqui. Você não é Deus? Você não é Deus? Porque está escrito, aos seus anjos dará ordem para que te sustenham. E ele começa, se você é o filho de Deus, ele está questionando para que Jesus duvidasse da filiação dele. Então mexeu com a alma. Vamos ver se você tem coragem. Né? Eu me lembro quando eu era pequeno, eu era assim, se alguém falava duvido. Pronto. Duvido que você cospe aqui da janela. Eu lembro que eu era menino, tinha uns 10 anos. Tinha no prédio que eu morava um menino riquinho, né? E ele era muito chato. E ele vinha, comprava os presentes, os brinquedos. Dono da bola, né? E aí vinha e falava, eu tenho, você não tem. Tá ligado, né? Todo mundo tinha um amigo assim, né? Era nesse nível. Um dia eu tava lá no prédio, eu tava assim, na beira de uma grade, olhando lá embaixo. Devia ter uns 15 metros lá para baixo, tava no mezanino, né? E ele chegou com... Eu sou velhinho, né? Teve 63 anos. Ele tava com um carrinho de controle remoto. Então chegou mostrando e tal, deu uma andada, aí chegou, entregou na minha mão e falou assim, eu duvido que você joga lá embaixo. Mas não pensou nem 2 vezes. Nem 2 vezes. A babada me falou, você tá louco? Toma fortuna. Eu falei, duvidou? Então, o diabo tava fazendo isso com Jesus. Eu duvido que você vai. Você joga. E a terceira... É do Espírito? Ele abriu os olhos espirituais de Jesus e mostrou os reinos desse mundo. Ele deve ter mostrado a força do Império Romano, claro, os exércitos e tal. Ele falou, olha, você está caminhando para a morte. Se você me adorar, você não vai morrer. Eu vou te dar, você vai ser o príncipe deles. Você só vai ter que estar debaixo de mim. Então, essa é a verdade. O mundo espiritual, ele caminha porque
desde o Gênesis, o plano de Deus para a humanidade é que o homem tivesse intimidade com Deus. Que ele tivesse um relacionamento com Deus maravilhoso, onde ele seria suprido, onde ele deveria encher a terra, onde ele deveria progredir, fazer com que todas as coisas funcionassem debaixo da liderança de Deus. O diabo veio e falou, olha, Deus falou que o dia que você comer daquela árvore, daquela fruta, você vai morrer, vai nada. Você vai ser igual a ele. Você vai ser como Deus. Ele tá... Nessa época, o ser humano era inocente. Imortal, mas era imortal. Ele comia da árvore da vida. Então, essa discussão eu já tive em outro podcast aqui com um historiador que estuda a Bíblia também, né, a parte histórica, e esse trecho, a gente estava em dúvida se essa árvore da vida, o Adão e Eva tinham que se alimentar constantemente para continuar vivo, ou comer uma vez, você fica... você vive. Não, eles podiam comer frequentemente. Então, quando eles Na verdade, a morte, ela é resultado do pecado. Então, naturalmente, ele não morreria. Então, mas ele saindo do paraíso, ele deixa de comer essa ele foi proibido de comer. Aí ele morreu. Mas quando ele estava lá, não foi assim. Comeu uma vez, não. Isso não dá pra ter certeza absoluta. Porque senão ele sairia, continuaria imortal, né? Eu acho que era uma coisa que ele tinha que se alimentar. Boa. Eu nunca tinha tava pensado pensando sobre isso. Nunca tinha pensado, é verdade. Se fosse uma vez só, vai embora. E a árvore da vida também como uma metáfora para Deus, né? Ele tinha que se alimentar de Deus. A árvore da vida, na verdade, apresenta Cristo. Né? É Jesus. Tanto é que no Apocalipse, o homem vai ter de novo o acesso à árvore da vida. É mesmo? É dito isso? Tá no livro de Apocalipse. Então, por que eu estava falando isso? Porque no momento que o homem peca, isso está na eternidade. O plano de redenção já era eterno, porque Deus é onisciente. Antes do homem cair, ele já tinha o plano de redenção. Já tinha no plano Jesus vindo e redimindo. E não é o plano B, tá? É o plano A. Plano A. É o plano A. Não existe plano B. Não, pra Deus não. Pra Deus não, né? Aquele cara que tem... A gente, né, Helena? A gente tem plano A, plano B, plano C. Plano D, e às vezes vai lá no plano Z. Exato. Chega às 3 horas da manhã e tal. E nem o Z, às vezes, nem resolve. Não, às vezes você vai embora pra casa sem planos. Exato. No plano de Deus, ele já sabia de tudo. Então, mas veja, no momento que o homem cai e que ele é expulso do jardim, Deus coloca dois querubins com espadas flamejantes para impedir o caminho para a árvore da vida. Posso voltar também num diálogo que tem de Deus quando ele se esconde atrás da moita? Perfeitamente. E ele fala assim... Adão, onde está? Ele sabe onde está. Sabe. Deus sabe. Mas Adão se escondeu. Exato. Aí ele fala, estou nu. Aí ele fala, quem te disse que você está nu? Porque antes ele não tinha esse conhecimento de estar nu. E por que não? Por quê? Porque ele estava envolto da glória de Deus. Mas ele não tinha esse conhecimento ou não se importava com... Não, veja bem, a glória de Deus... Primeiro que a nudez é normal, uma criança de 2 anos... Sim. Meu netinho... Ele não via pecado não nisso. Via pecado e não maldade, tinha pecado. E não tinha pecado. Deus fez o homem nu. O meu netinho vai tomar banho, tem 6 anos... A cobra também, né, Helene? Deve ter apontado e falado, olha lá! Total. Aí ele ficou com vergonha e se escondeu atrás da árvore. Exato. Ele não tinha esse negócio. Exatamente. Ele falou a cobrinha lá e tal. Aí... No momento em que ele peca, ele descobre a nudez dele. Mas essa descoberta da nudez também tem um sentido metafórico de descobrir a miséria a origem, do pecado. a miséria do pecado, a maldade. Exato. A nudez é só uma metáfora para isso. Sim. Mas aí quando Deus o chama, Adão, onde você está? Uma pergunta retórica, Claro. Ele sabia onde está. Ele está em todo lugar, Deus. Ele falou, eu me escondi porque eu ouvi a tua voz e eu tive medo. O medo era uma sensação que não existia ainda. Não existia. Então, naquele momento, o homem já tinha morrido espiritualmente. Porque Deus falou, no dia em que pecares, o que comeres, você vai morrer. Ele não morreu fisicamente, ele morreu espiritualmente. Entendi. Lembra que eu falei que tudo começa no mundo do espírito? Ele morreu espiritualmente depois Tanto que ele estava fisicamente. vivo. Agora, a árvore da vida, se ele tivesse acesso, ia impedir dele morrer fisicamente. Por isso que ele é mandado embora do Por isso paraíso. que ele é mandado embora e é impedido. Mas logo no capítulo 3, versículo 15, Deus já fala, ele chama a serpente e fala, olha, porque você fez isso, você vai ser um animal que vai se arrastar para o resto da vida. E eu vou te dizer uma coisa, a mulher que você tentou e que caiu, na verdade o pecado foi de Adão, porque Deus deu a ordem para Adão, não foi para Eva. A Bíblia diz que foi por um homem que entrou o pecado no mundo, então não foi a Eva. A Eva foi enganada, mas o pecado foi de Adão, que foi para quem Deus falou, não coma. E aí, naquele momento, Deus fala, olha, o descendente da mulher vai pisar a tua cabeça, vai esmagar a tua cabeça. Mas o teu descendente vai morder o calcanhar.
Então, temos ali também todos os líderes religiosos, sacerdotes, todos que estavam usando da religião por seu benefício. Tá. Esses, para mim, representam os pilantras da fé. E entendeu? tem pilantra em tudo quanto é lado, tem né? pilantra. Inclusive na fé. Tem pilantra que trata ovelha rica diferente de ovelha pobre, que cria na sua igreja cercadinho para os ricos e poderosos. Tinha uma igreja aí que, graças a Deus, o cara saiu. Você chegasse com, você ia lá pro fundo da fila. Se chegasse com uma Porsche, parava num outro lugar e entrava por uma outra entrada. Aí não, né? Ah, cara, mas tinha. Não foi nesse tipo de templo que Jesus chegou e destruiu tudo? Exatamente. Não sei Não, muito. destruiu mesmo. É. Chicoteou, e não foi chicotezinho, não, porque tem gente que fala, ai, não, Jesus não. A ira pode ser santa também. Jesus, ele era meio rebelde, não era, Lamartine? Ele meio que Total. chegou e transforma... Total, ele era transformador. E ele pega o que estava acontecendo ali, é que eu não vou lembrar o nome das categorias, porque tem os levitas eram os caras que adoravam. Não, você tem os fariseus, Isso, fariseus, saduceus, zelotes, herodianos. Essas são as castas, os partidos políticos, vamos colocar assim. Jesus chegou e aí, meu irmão, vocês estão malucos. E o que era a religiosidade deles? Era em cima de coisas que Deus não quis. Não foi Deus que fez. Entendi. Mas eles usavam daqueles elementos de religião e perseguiam quem era diferente. Por quê? Porque eles ganhavam com isso. E foi exatamente contra esses líderes que Jesus se levantou e por isso ele foi morto. Por quê? Porque os sacerdotes ficavam indignados. Quem esse moleque cara aí que está chegando agora e já está querendo mudar tudo? Entendeu? Só que Jesus, ele era rebelde ao status quo, mas não à palavra de Deus. Porque ele dizia, ouviste o que foi dito pelos antigos. Está falando da tradição. Eu, porém, vos digo. E aí dizia a interpretação verdadeira da Bíblia. Então ele se levantou contra isso. Agora, isso também estava no plano original de Deus, porque ele tinha que morrer. Isso. Se não morresse, não havia salvação, né? Que interessante você tocou nisso, porque total, assim, a gente só consegue ser cristão se a gente acredita que a morte de Cristo estava no plano de Deus. Tava, né? mano, na eternidade. E aí... Pode falar, depois eu vou te dar um versículo para provar isso. Tá, eu não tenho dúvida. Mas assim, pelo menos assim, se tu acredita em Deus, se tu é cristão, meio que isso é um dogma. Tem que acreditar que isso tudo faz parte do plano de Deus. O Herodes, isso aqui é um personagem interessante, porque tem alguns assim, especialmente no que tem a ver com Jesus, que são pessoas que agiram, Judas, por exemplo, contra Jesus, para que o plano de Deus acontecesse. Exato. Né? Então, assim, Herodes, ele tentou matar Jesus. Judas, ele traiu Jesus. E nessa linha tem um monte, né? Não é um pouco injusto esses caras estar no inferno do ponto de vista que eles só estavam A sua cumprindo? pergunta é inteligentíssima. Inteligentíssima. Eu vou te explicar como é que isso se resolve. Imagina o seguinte. Deus, ele precisa fazer o seu plano acontecer. Agora, não foi ele que fez Judas trair. Conhecendo o coração de cada ser humano, ele falou, dentro dos 12, eu vou botar aquele que já tem a inclinação e o potencial para trair. Sabendo que ele tinha o potencial para trair, Deus fez com que Jesus o escolhesse. Para cumprir Mas não foi Jesus que fez ele trair, nem Deus. Deus só usou de um conhecimento de que ele era traíra. Se ele não fosse trair a Jesus, ele ia trair alguém. Entendeu? Tá legal, mas assim, se ele precisava trair Jesus num momento específico para que a profecia se cumprisse. Então, assim, mas a profecia se cumpre também por um Deus que conhece tudo. Ele viu tudo acontecendo e falou, vai ser assim, 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 assim. Ele não fez ele podia salvar Judas, tirando Judas desse caminho. Mas Judas teve oportunidade o tempo inteiro. Imagine você andar com Jesus, ver Jesus amar, ver Jesus curar, ver Jesus ressuscitar morto. E tem um detalhe, no momento da ceia, Jesus deu o primeiro bocado, o primeiro pedaço de pão molhado no vinho, era para a pessoa mais honrada. Jesus deu para Judas. E foi de verdade. Jesus amou Judas. Judas fez porque ele era traíra. Então Deus, conhecendo o coração de Judas, falou, esse é o melhor candidato. Mas não foi Deus que fez acontecer. Mesma coisa Herodes. Herodes está na linha e todos os grandes homens. Grandes no sentido de ter poder
Deus permite que eles cheguem lá para cumprir o propósito, mas não foi Deus que fez o Herodes matar. Porque quem estava por trás de Herodes, e assim como Judas, era o diabo. A Bíblia diz que Satanás encheu o teu coração. Judas foi dando brecha. Você sabe que ele era o tesoureiro, né? Uhum. E ele roubava a bolsa. Quando uma mulher foi entregar um vaso, né, de nardo, de um perfume caríssimo que ela tinha recebido de herança do pai, Judas falou, podia vender isso aí e dar o dinheiro para os pobres. Os pobres era ele, porque ele que estava roubando a bolsa. E Jesus falou, olha, deixai-a, porque sem saber ela está fazendo isso para o meu embalsamamento. Enquanto houver mundo, o nome dela será lembrado. Então, ou seja, ele teve todas as oportunidades. Mas ele cumpriu o propósito porque já foi escolhido, sendo conhecido anteriormente para que ele pudesse fazer. Mesma coisa Herodes e todos os demais. Agora, a Bíblia diz que Judas foi Satanás que encheu o coração, mas as brechas ele deu. Herodes, a mesma coisa. Satanás não é onisciente, né? Uhum. Ele, em algumas épocas, ele tentou adivinhar que o Messias estava chegando. Por exemplo, quando Moisés nasceu, por que o faraó mandou matar as crianças, todos os meninos? Porque o diabo soprou. Olha, esse pode ser o Messias. Aí ele vai lá e pau, tenta matar todo mundo, mas não mata Moisés, porque Deus, de maneira até irônica, faz Moisés ser criado pela filha do faraó, que estava matando todo mundo. Ou seja, como é que você vai querer impedir que um Deus todo-poderoso e que conhece todas as coisas cumpra o seu propósito? Mas isso não quer dizer que ele não dê para todos nós o arbítrio, o direito de fazer a escolha. Ele sabe de tudo, sabe até quem vai se converter, mas cada um tem o direito de fazer a sua escolha. Cara, eu vou te falar que, como se trata do divino, eu vou apenas assumir que eu não compreendo. Por quê? Na minha cabeça, eu fico pensando, aquele papo que você falou, você precisa, é outra parada, não é o racional, né? Porque, veja, na minha cabeça legal, eu entendo, Deus tinha que fazer que a história de Jesus ser como foi, ele precisava fazer isso aí. Ia acontecer dessa forma, porque é isso que convence o coração das pessoas, é com a forma como tudo aconteceu, né? E eu não consigo tirar da minha cabeça o pensamento que para isso acontecer, Deus fez de certa forma alguns sacrifícios, porque veja, do jeito que eu enxergo, ele poderia ter só, cara, olha, não vai matar criança nenhuma, não deixa Jesus viver legal. Dos 12, cara, aí os 12 vão ser legal, Jesus vai acabar morrendo por conta de uma outra coisa, mas aí não tem a força da mensagem, né? Não, Então eu preciso colocar... Mas não foi Deus quem fez. Ele poderia evitar. Poderia. Com E é isso certeza. que me pega, em geral. Mas ele é soberano. Eu E isso entendo é uma isso também. coisa Por isso que eu tô dizendo, eu que a entendo, gente precisa entender. aceito. Ele é Deus, ele faz o que ele quer. Só que a sua soberania não elimina a sua justiça. Porque a oportunidade que Judas teve foi maravilhosa. Ficar do lado da fonte de amor do universo. Do lado. Cara, a gente não tem ideia do que é viver do lado de Jesus, amando todo dia, olhando para você. Cada palavra é uma pancada, Deve ser maluquice, é um entendimento. Então é o melhor dos psicólogos do mundo, é aquele que conhece o coração. Cara, ele viveu do lado dessa pessoa. E ainda assim, ele fez uma escolha. Não foi Deus que escolheu por ele. Foi ele. Vou aceitar o que você está dizendo, mas eu tenho dificuldade de entrar nessa. Não, Deus poderia ter falado, não, eu não vou permitir que ninguém se perca nesse negócio. Mas não. Mas aí a história não ia ser contada Agora, dessa olha forma. o que a Bíblia diz em Apocalipse 13:8. Está falando ali de um tempo em que o anticristo vai se levantar e vai criar uma religião mundial e todo mundo vai adorá-lo. Aí ele diz assim, adorá-la-ão, a besta, que é o próprio anticristo, todos aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que morreu desde a fundação do cosmos. Olha isso. O que Deus está falando? Que já na eternidade, ele já sabia todo mundo que ia se converter. E aqueles que não tiverem o nome escrito no livro da vida, que para ter um nome escrito no livro da vida, você tem que invocar Jesus para ser o Senhor e Salvador da tua vida. Todos vão adorar o anticristo, vão acreditar na mentira. Não crê na verdade, vão crer na mentira. Então aqui, o Igor... Isso significa, você está sendo exposto, a verdade, vem um aqui fala, vem outro aqui fala. Vai chegar uma hora que você já conhece tanto,
você vai ter que escolher se você quer ou não. Aham. Faz sentido. Se você escolher não, vai chegar na hora lá, Deus já sabia que você Deus ia já dizer meio não. sabia que eu ia dizer não. Não, e você vai acreditar no anticristo. Porque é isso que vai acontecer com o mundo. As pessoas não querem acreditar em Jesus, mas querem acreditar em santo daime, querem acreditar em invasão de disco voador, que vai levar as pessoas embora, vai abduzir. Vão acreditar em qualquer mentira. E a Bíblia diz, porque não creram na verdade, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Ah, vocês não querem a Jesus? Tá, faz 2000 anos que eu estou dando a oportunidade. Tá bom, então fiquem por sua conta e risco. É isso que vai acontecer. Agora, o Natal, ele é, do ponto de vista essencial, tão extraordinário, porque é como se fosse um portal em que a eternidade entra no tempo. Um portal Cara, que é imagine você estar num 4D, de repente você virar uma TV flat, que você só vê tudo ali. É mais ou menos isso que aconteceu. O eterno, porque o eterno é muito maior, entendi, é uma dimensão tá muito bom, maior que o claro. tempo. Ele entrou, é como aqueles filmes que você entra na televisão e você fica lá dentro, entendeu? Preso ali, foi o que aconteceu. O eterno te revestiu do tempo. Se apequenou, se esvaziou. O céu tocou a terra. É um momento extraordinário. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos, quando tudo estava pronto para acontecer, Jesus entrou. E agora, o que significa a plenitude do tempo? Porque pensa, qual é o único país do mundo que se fala hebraico? Israel. Isso que eles forçaram a barra, porque a língua já tinha até meio que desaparecido. Não, a língua renasceu, né? Isso, eles forçaram então a barra. Imagine, como é que os apóstolos iam levar a mensagem para o mundo inteiro? Hebraico? É. Não. Por isso, mais de 300 anos antes, Alexandre o Grande domina o mundo e ele tinha como objetivo primeiro não só dominar, porque os romanos eles dominavam, não queriam nem saber, permitia que cada um ficasse com a sua cultura. Os gregos não, eles eram soberbos, não. Vai ter que todo mundo falar grego e vai ter todo mundo que aceitar a nossa cultura. Então isso que a gente chama de helenização. Então, de uma hora para outra, todo mundo falava grego. Mais do que o inglês. Tanto é que Pedro era pescador, escreveu a carta dele em grego, não é isso? Todo mundo falava grego. E quando, 200 anos antes de Cristo nascer, as comunidades judaicas que estavam longe, como por exemplo em Alexandria, no Egito, não falavam mais hebraico, eles não podiam mais ler a Bíblia, a Torá, e nem a Tanar, que é o Velho Testamento inteiro. Então foi feita uma versão chamada Septuaginta, a versão do Velho Testamento em grego, para que eles pudessem estudar. Pois é, quando Jesus vem e os discípulos vão saindo pregando o evangelho e mandando as cartas, em que língua eles mandaram? Em grego. O Novo Testamento foi escrito numa língua chamada grego koiné, grego comum. Outro aspecto importante também na conjunção do tempo certo era a Pax Romana, porque os romanos, o que eles fizeram? Eles fizeram estrada em todo o reino e garantiam que nessas estradas romanas houvesse segurança. Então os cristãos, quando iam levando a mensagem, iam pelas estradas. Então juntou a cultura, entendeu? Helenista, né? A cultura grega, que era já universal, juntou a língua para poder escrever o Novo Testamento, juntou as estradas que garantiam segurança e o povo foi levar o evangelho para o mundo. Ou seja, quando Paulo, que conhecia essas três línguas, Paulo era fluente no grego, era fluente no latim, como romano, e era fluente no hebraico. O que queria dizer na época ser um centurião, Lamartine? Ele era alto escalão? Ele era um líder de 100 soldados. O destacamento dele era de 100 soldados. Ele precisava ser um homem mais culto para ser um centurião? Não, existia, obviamente, uma série de quesitos, mas tinha a ver com as guerras, as batalhas. Tá. Tudo isso era política, né? Quem determinava os cargos eram os generais, os maiores, mas mesmo os generais, eles acabavam, quando terminava a sua vida militar, eles iam para o Senado. Então havia uma ingerência muito grande dos políticos também nisso. Mas era alguém que tinha se destacado como soldado raso nas guerras, foi herói, e aí ele vai ganhando destaque, vai ganhando
reconhecimento e de repente ele se torna um centurião. Era normalmente alguém destacado para alguma região conquistada pelos romanos para ele Entendi. Tá bom. garantir a ordem, né? Então ele não precisava necessariamente ser tão culto quanto era Saulo. Não. Saulo ele era um intelectual, ele nunca fez parte do exército. Tá. Saulo era filho de judeus, e um judeu importante, tanto é que ele recebeu cidadania romana por herança. Quando ele disse que ele era cidadão romano, o cara falou, mas pera lá, como é que você conseguiu isso? Eu estou lutando há tanto tempo e não consigo. Não, eu recebi de herança do meu pai. Então o pai dele era alguém importante. Foi treinado aos pés de Gamaliel, que era o principal mestre judaico, e conhecia tudo da cultura grega. Tanto é que quando você vê as cartas de Paulo, você vê claramente elementos do platonismo lá, da cultura platônica. Ou seja, ele era um homem preparado para ser essa interface de um evangelho judaico para o mundo helênico. Tá. Paulo foi o homem mais extraordinário. Os discípulos viveram com Jesus, tá, mas quem ganhou o mundo fora do mundo judaico foi Paulo. Porque ele tinha linguagem, tinha a cultura, o conhecimento e tinha autoridade. Ele chegava como cidadão romano, abria portas, ninguém podia fazer nada com ele. E ainda passou perrengues, foi apedrejado depois, né? Mas ele era um homem que que Deus usou para transformar a cultura daquele tempo. E o evangelho chegou a nós, principalmente por causa de Paulo. Eu fico penso bastante sobre a posição que eu tenho hoje, tá? Porque não era pra eu estar aqui. Essa que é a verdade. Eu tava lá no Jacaré, fazendo outra coisa. Provavelmente eu ia ser mais um cara aí, entendeu? E aí eu vim parar aqui por conta de de estar no lugar certo muitas vezes na minha vida, né? Tem a ver com muito esforço, tem a ver com estar preparado quando as coisas chegam, tem a ver com tudo isso, com certeza. Mas também tem ali um... Pô, isso aqui Tem um sabor especial. Meu irmão, se eu não tivesse comprado uma caixa cheia de carta de Magic em 2000, eu não teria conhecido as pessoas que 10 anos depois abririam. É isso. Então, É isso que eu estou te falando. Você entendeu perfeitamente. Se você tirar um elemento dessa equação, não dá certo. Com certeza. Se você não tivesse trabalhado, se você não tivesse se desenvolvido, você melhorou muito, passou os perrengues, ficou firme, persistiu, você não estaria aqui. Com certeza. Mas se também não tivesse o que alguns chamam de sorte, aquela ajudinha de Deus te colocar no lugar certo, também não aconteceria. Então, é isso que eu penso. Deus, ele faz assim, mas o que eu gosto de dizer para as pessoas, que não vai cair do céu. Boa. Não vai ser assim, olha, Deus quer que eu me torne alguém assim, e eu não tenho que fazer nada, eu tenho que ficar só aqui. Não, você vai ter que lutar muito. Vou dar um exemplo de Davi. Davi foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. Saul foi o primeiro rei, fez um monte de besteira, e Deus chegou para ele e falou, ó, vou tirar o reino da tua mão. Se você tivesse andado direito, você ia continuar até o fim. Mas porque você não fez isso, eu vou colocar um outro segundo o meu coração. Quanto tempo mais ou menos Saul foi rei? A gente sabe? 40 anos. Tá bom. Foi... O tempo da vida dele. Só ele foi passou rei 40 anos, exatamente. Ele foi rei 40 anos, Davi 40 anos e Salomão 40 anos. Tá, certinho. Tá? Interessante. Salomão não era da linhagem de Davi. Filho de Davi. Ah, tá, era filho de Davi. De tá Davi. bom. Então, nesse caso, perpetuou. Perpetuou. Tá. Então, mas quem era o filho de Saul? Jonatas. Mas até Jonatas sabia que ele não ia ser o rei. Ele era o melhor amigo de Davi. E ele protegeu Davi. Deus usou Jonatas para abençoar Davi. Bom, Davi, alguns dizem que era um filho bastardo. Isso não é certo, absoluto, mas alguns dizem. Porque quando Samuel falou para Jessé, o pai de Davi, reúne a tua família que um dos seus filhos vai ser o rei de Israel. Ele reuniu todo mundo, menos Davi. Davi ficou no campo lá, pastoreando as ovelhas. Aí chega, Samuel olha um por um e fala, mas não é nenhum desses, você não tem outro? Ah, sim, tem um que está lá no campo. Eu lembro dessa história. A mãe de Davi é conhecida? Está na Bíblia lá? Então, alguns dizem que a mulher de Jessé morreu e que Jessé teria tido uma relação, um caso com a mãe de Davi e, portanto, Davi era rejeitado pelos irmãos. E por isso que Jessé não teria chamado. Isso é uma teoria, tá? As pessoas interpretam isso porque Davi escreve um salmo dizendo, em pecado eu fui concebido no ventre da minha mãe. E o pecado seria o adultério. Não necessariamente, não era um adultério, porque ele estava solteiro. Sim, mas já sem o casamento. Sem o casamento. Entendi, e a bênção. Bom, de qualquer forma, Davi chega, é ungido. Qual foi a parte de Deus? Deus ungiu. Isso é graça e misericórdia e soberania. Eu falei, é você que vai ser. Mas Davi foi um rei completamente diferente de Saul.
Porque Saul, o tempo inteiro, ele preocupava com ele e não com Deus. Davi foi um homem que fez muitas coisas erradas. Ele era um sanguinário, era Vacilão, um, entendeu? Um vacilão. Para ter a mulher que ele quis, né, Betseba, ele mandou... Manda matar os outros. O marido dela, que era um soldado leal a ele, tudo. Quer dizer, fez muita coisa errada. Mas diante de Deus era diferente. Quando Natã, o profeta, veio e confrontou o pecado dele, ele não usou da sua posição de rei para dizer, vou te matar. Ele se arrependeu, chorou, sabe? Fez tudo por conta de medo de perder o amor de Deus. No Salmo 51 ele diz, Pai, não retira de mim o teu espírito. Davi era um homem quebrantado, que amava a Deus, e isso Deus valorizou. E o que te diz a vida de Davi, Lamartine? O que te diz do ponto de vista mesmo espiritual, teológico, um rei como esse, ungido por Deus, escolhido por Deus, ser um vacilão e ainda assim ter toda a importância que ele tem, né? Porque Deus, ele sabe que nós somos todos pecadores. Se Deus for usar uma pessoa perfeita, não vai ter ninguém. Agora, Davi tinha uma coisa que agradava a Deus. Tanto é que Deus fala que ele era o homem segundo o meu coração. Uhum. Deus falava, esse camarada, ele me ama mais do que tudo. Davi era rei, ele ia 7 vezes por dia, largava tudo que ele estava fazendo, as audiências, para ir diante do tabernáculo e orar, e adorar, e se prostrar diante de Deus. Camarada, esse cara, Saul era rei, a Arca da Aliança ficou lá no meio dos filisteus, depois ficou perdida lá e ele nunca foi atrás. Davi assumiu o governo, a primeira coisa que ele fez é mandou buscar a arca. Quando a arca chega em Jerusalém, ele dança com tanta alegria que mostrou a cueca. Então ele amava a Deus. E o que Deus valorizou em Davi é isso, que ele era um homem que amava a Deus. Davi errou, mas consertou. Saul sempre pensava nele, no que ele ia perder, e portanto ele desobedecia a Deus. Davi não desobedecia a ordem de Deus, ele acatava e obedecia. Mas ele tinha suas fraquezas como homem. Era um ser humano, era um troglodita, um cara de 3.000 anos atrás, entendeu? Vamos combinar, ele viveu 1000 anos antes de Cristo. Então, não dá para pensar que ele era um homem polido, ele era um rei daquela época, né? Especialmente não nascido na nobreza, né? Na nobreza, mas os homens daquela época eles eram brutos, não tinha essa, escreveu, não leu, mata, entendeu? Era assim, mas era um homem que para com Deus ele era maravilhoso. Agora, tudo isso para dizer que Deus, quando ele nos escolhe, ele não escolhe baseado nas nossas qualidades. Primeiro, na sua soberania. Segundo, ele escolhe baseado naquilo que é importante para ele. Então, eu creio que a maneira mais eficiente de você agradar a Deus é ser humilde perante ele. Deus não admite arrogância, soberba, alguém se achar. Cara, esse negócio nosso de ter milhões de seguidores é uma coisa perigosa. Muito. Todo dia eu falo para Deus, Senhor, eu não sou ninguém. Eu quero te dizer que eu sei que eu sou zero à esquerda. Se não for tua graça, eu estou ralado, estou ferrado. Senhor, não deixa entrar no meu coração vaidade. Eu sei quem eu sou. Eu sei os meus podres, eu sei os meus pensamentos. Senhor, eu sei que é só pela tua graça. Agora, eu vejo gente se falando, eu sou o cara, então isso, olha, pega a chave, eu sou poderoso. Teve um desses influenciadores que dizia que ele podia sentar com qualquer pastor, que ele dava show em qualquer pastor, que ele sabia mais a Bíblia. O cara não... Fala, se eu sentar com um camarada desse, eu faço 20 perguntas para ele que ele não sabe nem por onde começar. E o cara se acha. Por quê? Porque essa linguagem engana muito. É verdade. Mas qual é o preço disso? O preço disso é perder a sua alma. Porque a Bíblia diz assim, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Cara, eu tenho muito temor. Eu falo, Senhor, quando eu fechar os meus olhos, eu quero ter certeza que eu alguma coisa fiz que honrou e glorificou o teu nome. Isso eu sou uma pessoa que todo dia eu falo. Todo dia eu falo, Senhor, eu sei quem eu sou. Tudo isso veio por tua graça, mas eu trabalho muito, eu ralo, eu faço tudo que eu tenho que fazer e vem a graça e a misericórdia de Deus e faz. Ou seja, Cristo nasceu para quê? Para salvar o homem. Agora, ele é
Ele se humilhou e recebeu um nome que é sobre todo nome. A Bíblia diz que porque ele se esvaziou, se tornou servo, e como servo morreu a morte da maldição, a pior das mortes. Por isso Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Você quer agradar a Deus? Seja humilde. E dê honra e glória para Ele. Mesmo você ainda não crendo em Jesus como Salvador e tudo, vai nesse caminho. Vai no caminho da humildade, vai no caminho do reconhecimento que você tem a sua parte, mas ao mesmo tempo você crê que tem alguma coisa aí que está te encaminhando, que uma hora, Igor, você vai chegar e Deus vai te visitar e dizer: filho, está na hora de você atravessar a linha, de deixar de ser um espectador e se tornar. Não vai mudar quem você é, talvez o jeito de você falar um pouco, né? Que fala palavrão como se fosse interjeição. Nada contra, viu? Isso nem me afeta, porque nem percebo. Eu sou o cara. Não, quando eu me converti, eu falava que cada 10 palavras, 9 eram palavrões. Tá. Eu e os meus amigos, a gente ficava inventando palavrão para descrever o membro, para escrever o membro da mulher. Tá aquela bom. coisa de moleque, né? Cara, eu me converti, era assim. Deus foi me mudando. Hoje eu não falo mais, porque eu quero consagrar tudo para Deus. Mas eu não estou aqui de forma alguma Eu entendo muito. Eu estou só te dizendo que o dia que você entender o amor de Deus por você, você vai querer experimentar todas as transformações. Mas você vai poder continuar aqui no seu podcast, recebendo todo mundo que você recebe. A única diferença é que hoje você ainda não o reconhece como teu Salvador. E um dia... Olha, Deus queira que isso aconteça. Assim, provavelmente não mesmo do jeito que tu imagina. Mas, na minha cabeça, esse assunto é um pouco pacificado. Por quê? Eu vou te falar. Eu tô aqui, do ponto de vista espiritual, não religioso, do ponto de vista espiritual, eu tô aqui só esperando acontecer alguma coisa, entendeu? Eu tô meio... Não sei se eu tô preparado, porque eu não sei. Mas eu tô aqui, uma hora... E porque, vai assim, acontecer. não é... Jesus, e assim eu tô falando assim, o cara que é do candomblé, minha esposa, por exemplo, que é candomblecista, ouve isso e fica assim, caraca, o cara tá... Mas não é o cara tá virando crente, eu tô aqui, ó. Eu tô aqui, eu tô olhando todo mundo, eu tô falando com todo mundo, e eu sei que uma hora vai me pegar. Eu sei que uma hora eu vou estar dando algum tipo de testemunho, entendeu? Eu sei, Então, tá ligado? Já tá no Eu caminho. sei, eu acho que... Eu não tenho tanta certeza de como vai ser esse caminho, entendeu? Nem precisa. Não precisa. Eu não te falei que é Ele que nos busca? Não tenta Eu nem tô fazer preocupado, acontecer. não, Vai eu acontecer. acho que vai. Quando acontecer, É. você vai ser pego. É assim que acontece. Jesus falou: fui eu que busquei. Não foram vocês que me buscaram. Vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Isso que a gente tá falando, tudo isso que a gente tá falando aqui, cara, o fato de eu estar onde eu tô deve ter uma razão, entendeu? Eu fico pensando nisso, eu devo ter uma função, porque senão era pra eu ter acabado, pô. Olha, Sabe? Era pra eu você não ter até chegado... já está exercendo. Eu vou muito no Vilela, né? Enquanto eu estava só fazendo os meus vídeos no YouTube, eu não era conhecido do grande público. Hoje eu passei julho pregando na Itália, em italiano, só fui em igrejas italianas. Vinham pessoas para mim e falavam assim: olha, te conheci do podcast do Vilela. Vocês entendem português? Não, a gente ouve em italiano. Já está fazendo isso. Então, assim, é uma coisa extraordinária. As pessoas estão dizendo: a minha vida mudou depois que eu vi você no podcast. Esse podcast, que tá maravilhoso, você pode ter certeza que vai tocar na vida de muita gente. Você já está sendo um instrumento de um propósito maior quando você recebe pessoas que falam de coisas que uma pessoa... Por que é legal o Flow? Porque a pessoa está lá, não é para ouvir isso. Ela ouve de tudo. Você traz, né, o Sacane, você traz o cara da maromba, o cara tá lá, é legal isso, porque são coisas importantes. Mas no meio disso vem um camarada falar de Deus. E às vezes o cara é pego nessa hora, porque Deus usa disso. Então eu creio que você já está sendo usado. Mas um dia, isso vai voltar para você, meu amigo. Um dia, quando você estiver mais sensível e precisando mais, você fala: Deus, me dá uma oportunidade. Aí ele vem sobre a tua vida. Porque foi assim comigo. Eu entreguei minha vida para Jesus, Igor, num momento que eu estava muito cansado. Eu tinha 19 anos, cara. Mas eu já estava cheio desse mundo.
cheio de ódio, cheio de vontade de bater nos outros, cheio de, sabe? E naquela hora ele fez com que eu me sentisse amado. Deus me pegou pelo amor, porque eu era um cara que não sentia o amor de ninguém, e acho que não amava ninguém também, acho que a única pessoa que eu amava era minha mãe, o resto era... E assim mesmo eu amava, mas não conseguia amá-la de volta, né? Porque eu era muito rebelde. Mas quando eu me senti amado, eu me tornei uma pessoa mais afável, parei de brigar com os outros, entendeu? Hoje eu sou uma pessoa que... Tem gente que fala, você fica aí com essa mensagem, prega só amor. Eu falei, gente, eu fui alcançado pelo amor. Eu não vou misturar política na minha mensagem. Eu tenho meu posicionamento, tudo, mas eu não vou usar essa plataforma que Deus me deu para falar de Cristo, para ficar, sabe... polarizando, esquerda, direita, etc. Eu vou pregar o amor de Cristo. Esse é o meu propósito. Esse é o Espaço em Cenas. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever. E se você quiser continuar se informando, assista o próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela.